Olá, meu nome é Helena de Lorenza, eu sou integrante do coletivo Zé Ninguém. O coletivo Zé Ninguém é como uma folha em branco daquelas que aguardam ansiosas pelo poema a ser escrito, que pode ser tanto tudo quanto nada, que oferece a possibilidade a partir da desimportância. Toda palavra guarda uma cilada, como dizia Torquato Neto. A junção dos nomes e algumas cabeças foi o que possibilitou pensar mais na produção e criar um conjunto, oferecendo a colaboração necessária para a coisa acontecer entre nós, integrantes e colegas que também dançam pelo universo da poesia. A Zé Ninguém é coletivo e produtora literária atuante no estado de Goiás desde 2013. Esse projeto, o projeto Vende-se um Sarau Itinerante, vai percorrer todo o estado de Goiás, promovendo um encontro de poetas e escritores independentes do coletivo Zé Ninguém, com também escritores independentes ao redor do estado. Bom, como eu disse, meu nome é Helena de Lorenza, eu sou natural de Goiânia, crescida no Distrito Federal, educadora, e escrevo porque no princípio era o verbo, e depois do princípio e das coisas que decorrem pela vida, me interessam as coisas que perecem acontecer, e dizer sobre o que não acontece é tarefa da poesia. Hoje eu vou mediar a roda de conversa Mulheres na Literatura, do apagamento histórico à revolução digital. Nós, do coletivo Zé Ninguém, convidamos a Carla Oliveira da Silva, mulher negra, nascida e criada nas bordas da região metropolitana de Goiânia, professora de história, aprendiz de poeta, doceira e dona da Pretas de Barro Doceria, pesquisadora independente sobre literatura marginal, ato poético, performance e poesia islã. Ela publicou seu primeiro livro de poemas em 2021, através da Escola de Escritores, do projeto do coletivo Goiânia Clandestina, em parceria com o coletivo Café com Chá. Recebo hoje também a Tarsila Couto de Brito, que é professora de literatura na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, autora dos livros de poema Sentimentos Carimbados, Coisas que Máquinas Não Podem Fazer e A Mulher que Nasceu Sem Metafísica, cronista na revista digital e Cultura Emira. Por último, Beta M. Reis é uma pessoa trans, não binária, pronomes ela, dela, é poeta, artista, antropóloga, educadora, tradutora e revisora. Publicou o livro físico 17 pela editora Nega Lilu e o livro digital Lobo Bobo em autopublicação. Meninas, sejam bem-vindas ao nosso primeiro evento do Vende-se um Sarau Itinerante. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês, para que respondamos em coletivo, juntas, é se há efetivamente uma revolução digital. Essa revolução digital acontece em quais direcionamentos? Dentro desses processos de alargamento das tecnologias de informação e comunicação e da cultura de compartilhamento em massa, há uma garantia de que as mulheres alcancem novos espaços antes não alcançados no universo da literatura? A internet proporcionou isso? Beta, quer responder? Eu acho que a gente não tem garantias dentro de uma estrutura de poder tão desigual, posta já previamente. Então é um trabalho paulatino para derrubar esses lugares que colocam e definem quem tem poder de falar, poder de colocar para fora as suas criações e quem não teria esse poder. Por outro lado, eu vejo que o que eu acho que a cultura digital propicia? A possibilidade de conchavos, de uniões que, do contrário, não aconteceriam. Então a gente tem visto há anos já, profusão de blog. Eu sou uma pessoa que veio de blog, inclusive, eu tinha meu blogzinho, conheço outras autorias que também tiveram seus blogs, e aí as redes de contato vão acontecendo, vão tendo fortalecimentos. A gente também vê uma profusão de revistas digitais, que eu acho que é um fenômeno que só pôde virar naturalmente, sendo digital, só pôde acontecer com a internet. Então eu tenho mais ou menos essa sensação sobre o assunto, que abrem-se possibilidades, mas não é que elas são abertas e entregues, elas são batalhadas. O que vocês sentem? Eu concordo com você, Beta, refletindo sobre essa questão do avanço da tecnologia digital.
eu vou partir do meu lugar, enquanto uma pessoa que conseguiu aproveitar um pouco mais dessa linguagem digital, acessando conteúdos, revistas e até mesmo um universo que antes talvez não seria possível eu ter conhecimento se não fosse através dessa comunicação. Mas é muito batalhoso, né? A gente tem que fazer os enfrentamentos, a gente tem que ir atrás, tem que fazer aquele trabalho de formiguinha mesmo, de investigar, de pesquisar para conseguir ter acesso a conteúdos de qualidade, né? A conteúdos que são bons, que são efetivos. Ao mesmo tempo, né, essa tecnologia digital, essa comunicação, né, pela internet, ela possibilitou maiores encontros, maiores possibilidades e trocas. Mas agora, em um outro contexto, eu avalio, né, que por um lado a gente tem esse movimento mais amplo, a gente tem em regiões mais afastadas do centro ainda uma precariedade muito grande, né? Quando a gente pensa em adolescentes e jovens que moram em regiões periféricas aqui de Goiânia, Aparecida de Goiânia, em outros municípios, a gente percebe que essa tecnologia de comunicação não chega de maneira efetiva, né? Chega informações midiáticas, fake news, como a gente está acostumado a ver, mas informação que possibilite uma compreensão de mundo, uma percepção do seu lugar de fala, do poder da sua voz, ainda não chegou de maneira efetiva, né? Então, às vezes, ou é um professor que vai levar isso para uma sala de aula, sugerindo sites, sugerindo revistas, sugerindo alguma atividade de pesquisa. Caso ao contrário, essa molecada, né, esses adolescentes, eles ainda não conseguiram desfrutar tão bem, né, desses avanços tecnológicos, digitais e de comunicação. Uhum. Eu penso muito nesse sentido, Carla. A pandemia provou isso, tudo que você está dizendo, né? E estando onde eu estou, que é professor de universidade, a gente pôde mapear, né, quais eram as condições materiais de acesso à tecnologia, porque uma coisa é você ter essa grande revolução, ela está dada. Agora, quem tem acesso a ela? E não estou dizendo só acesso em termos de, como a Carla bem enfatizou, em termos de materialidade, e a Carla também bem descreveu, em muitos lugares, na verdade, na maior parte do Brasil, né, porque toda grande região tem centro e tem periferia, então a gente não pode ignorar que, por exemplo, Goiânia é uma das cidades mais desiguais da América Latina, em termos relativos, né? Nós temos uma desigualdade de acesso abissal, né? E além disso, eu reforço ainda o fato de que, mesmo quem possa vir a ter acesso, não tem uma educação digital, onde encontrar conteúdo de qualidade, né? Como, agora retomando um pouco a fala da Beta, como encontrar essas pessoas que estão dispostas e estão com vontade, com gana de fazer um coletivo como o Zé Ninguém, de poder fazer um encontro para o Islã, para o Sarau, né? Como promover esses encontros se a gente não oferece, e aí eu estou falando de responsabilidade política do Estado, no que diz respeito à educação, se a gente não oferece as condições que eu chamo de formação digital, onde encontrar informação de qualidade, né? Então são esses dois lados que me fazem pensar que a revolução aconteceu, mas a desigualdade social, a desigualdade econômica, a desigualdade no que diz respeito à violência contra os corpos, a fome, a miséria, porque nós voltamos a falar disso, né? Infelizmente nós voltamos para esse lugar em que a gente precisa falar disso, né? De corpos que sofrem. Como é que nós agora vamos dar conta disso, desse desafio? Essa é a grande questão. A desigualdade está dada, a revolução está dada, mas a desigualdade está dada também, na minha opinião. Então, o que acontece, na verdade, dentro dessa revolução digital é um distanciamento maior, porque hoje quem não tem acesso à internet está ainda mais distanciado e mais apartado desses meios de compartilhamento em massa do que antes, né?
A pandemia trouxe mesmo isso, né? As crianças que não tinham acesso à internet, principalmente nos meios do campo, agrários, elas foram completamente distanciadas da escola, né? E isso toma proporções, às vezes, até maiores nesse universo digital, né? E aí acho muito interessante pensar que a gente tem mais de uma possibilidade de acesso a esse universo. Um deles enquanto produtora de conteúdo, né, a pessoa que está ali colocando suas poesias para o mundo, outro como pessoa pesquisadora, dois lugares interessantíssimos para se habitar no mundo, quanto pessoas de poesia, né? E que quem são as pessoas que têm a possibilidade de serem essas produtoras de conteúdo e conseguirem encontrar uma repercussão interessante, conseguir fazer sua voz soar, sabe? Se a gente for pensar, certamente a gente vai encontrar que existe um desnível entre homens e mulheres. Um desnível que é colocado desde cedo, no momento em que um menino costuma ser mais autorizado para falar do que uma menina dentro de situação familiar, dentro da situação educacional. Então o buraco acaba sendo mais embaixo, porque é uma questão geral, estrutural, de poder. E a gente vai paulatinamente tentando derrubar essas estruturas, se fazendo ouvir, né? Se fazendo ouvir. Extremamente importante, né? Se colocar nesse lugar de abrir fissuras, né? Abrir fissuras, ocupar e levar esse conteúdo, essa voz, essa fala. Importante. E aí se hoje a gente sabe que também o acesso à informação de qualidade ao ser compartilhado está muito relacionado ao poder aquisitivo ainda, a gente pode pensar que mulheres estão mais distanciadas e mulheres pretas periféricas ainda mais, né? E aí uma pergunta dentro disso tudo. Ser compartilhada significa ser lida, ser ouvida efetivamente? Porque compartilhado todo mundo né? Às vezes em menor ou maior escala, a gente é impulsionado dentro desse universo, de acordo com as imagens que a gente publica, com os likes que são dados, mas será que a gente tem sido mesmo mais lida dentro disso tudo? Olha, eu acho meio difícil responder essa pergunta, Helena, porque a gente entra num campo da especulação. Parte do pressuposto de que o compartilhado é lido, hipoteticamente. Mas a gente sabe muito bem que tem muita gente que compartilha sem leitura, né? À toa que de tempos em tempos vem a morte de alguém que já morreu várias vezes e a internet ressuscita, né? Mas eu penso que, por um lado, existe uma coisa muito perversa, que é a lógica da compra e venda de likes e compartilhamentos, né? Por outro lado, conteúdos de qualidade podem ser lidos e compartilhados em menor escala. Então a gente enfrenta assim, aí a gente teria que nuançar muito as possibilidades para responder essa questão, né? Porque eu ouço muito como professora de ensino de leitura, né? Com isso que eu trabalho dentro da UFG. Eu trabalho com autoria feminina, de uma forma geral, e ensino de leitura. E uma das coisas que é muito clichê ouvir é: a gente lê pouco hoje em dia. Não, a gente lê mais. Nesse sentido, a Revolução Digital aconteceu. De acordo com o último Retratos da Leitura no Brasil, que foi feito em 2015, infelizmente foi a última edição, que é uma pesquisa de âmbito nacional, a gente lê muito mais. Não só porque tem acesso à internet, mas também porque as políticas públicas dos últimos governos produziram boas bibliotecas em escolas públicas, em espaços que antes não tinham bibliotecas, passaram a ter bibliotecas, nós passamos a consumir mais livros também, né? Então a gente lê mais, né? E existe vinha existindo uma política de incentivo à leitura também, né? Então, também não gosto dos clichês que dizem assim: brasileiro não lê. A gente lê pouco livro, a gente não lê nada. Não gosto desse tipo de avaliação. Eu acho que a gente tem que fazer pesquisa, levantamento de dados, estatística mesmo, para a gente poder responder esse tipo de questão. Sim. A gente não pode perder a guerra dos dados. Nós estamos vivendo uma guerra de dados. E a gente precisa fazer não só pesquisa qualitativa, como pesquisa quantitativa também. Até para que a gente possa atuar com mais eficácia nos pontos vulneráveis, né? Para a gente saber. Enfim, eu fui para outro lugar, mas é para te dizer que a gente não pode ficar no plano da especulação quando diz respeito a isso, né? A qualidade e a quantidade de leitura que se faz. Às vezes eu tenho a sensação de que muitas vezes a gente tem a leitura, mas não há uma escuta dentro da leitura que é feita, assim, sabe? Parece que as coisas vão sendo meio
compartilhadas em massa e elas não necessariamente estão sendo captadas, assim. E isso tudo não só no universo feminino, mas em todo o universo da internet, né? E aí, falando em universo feminino, Tarsila, quando a gente fala sobre... A questão é para todas nós, na verdade, né? Quando a gente fala sobre o gênero na literatura e na escrita, você acha que o texto tem sexo? Você acha que imprime-se gênero no texto? Desde que se queira. A priori, a escrita é muito plástica. Eu posso fingir escrever com um homem. Na verdade, tradicionalmente, mulheres escrevem com homens. Por quê? Porque a nossa educação é muito masculina, né? Então, se a gente for pensar o que é o modernismo? O modernismo é extremamente masculino. E o modernismo é a última escola estética que alcançou o ensino médio fundamental. Então, todos nós aqui temos, de formação, uma escrita masculina. O que a gente vem fazendo, Beta, eu, Carla e outras poetas conhecidas aqui do estado, Iane, Thaís Monteiro, né? Você, Helena, o que a gente vem fazendo? A gente vem tentando imprimir vamos dizer assim, uma linguagem que rompa com essa tradição masculina. Mas eu posso fingir. A escrita, a arte existe para isso, né? A grande libertação da arte é que a gente pode fingir ser coisas que a gente não é. Mas eu também posso escolher dizer de mim. Cada um pode escolher o que fazer com a escrita, justamente porque ela é muito moldável, né? Eu posso imitar um Machado de Assis, assim como eu posso imitar uma Clarice Lispector, ou eu posso, é o que eu acho que nos reúne aqui, abrir no facão um piquete para que a gente possa falar que existe sim e que a gente quer que exista uma escrita negra, uma escrita trans, uma escrita queer, uma escrita de mulheres mães, de mulheres trabalhadoras, de mulheres da periferia. Eu gostaria de ver isso e, na verdade, eu acho que a gente está vendo. Eu fico muito feliz com isso. Carla, e você sente que você imprime seu corpo, suas vivências na sua escrita? Como que funciona esse processo para você? Então, quando eu comecei a escrever, nem lembro, a minha escrita era repetitiva. Eu tentava escrever a partir daquilo que eu lia, né? Essa coisa de pegar o facão e abrir o piquete, né, como a Tarsila disse, é muito recente para mim. É de uns 5 anos para cá, que eu comecei a imprimir a minha existência, a minha voz naquilo que eu escrevo, né? E isso se transforma em uma escrita, às vezes até agressiva, porque ela parte do lugar onde eu vivo, onde eu existo, o que eu enfrento, né? A postura que eu tenho que assumir para conseguir lidar com esse mundo, sobretudo, né, sendo eu uma mulher e uma mulher negra. Né? Então, hoje eu me vejo refletida naquilo que eu escrevo. Quando eu falo de amor, quando eu falo de dor, quando eu falo de solidão, mas também quando eu falo de alegrias e prazeres. Né? Eu falo a partir do meu lugar, da minha vivência, da minha existência e percepção de mundo. Mas foi todo um processo de desconstrução muito doloroso, de me desprender mesmo, né, de uma ideia do que era certo, né, como escrita, do que era certo para eu me considerar uma escritora. Levei anos para poder começar a pensar que eu posso ser uma poeta. Né? Então, assim, é um lugar diariamente de assumir, né, de me entender e de assumir e falar, não, é isso, eu estou aqui, eu escrevo e falo sobre mim, falo sobre os meus, das que vieram antes de mim, e é esse lugar que eu vou honrar. Como dizia a Daisy Kenyon, né? Sou poeta, até que provem o contrário. E somos mesmo. Você tem que vir me apresentar provas de que eu não sou poeta, porque eu sou. E aí, Beto, e você, como que você se encontra dentro desse universo da mulher, dentro da sua escrita? Como que é se ler e identificar esse feminino, assim? Nossa, eu achei tão boas as reflexões que vocês trouxeram,
Uma coisa que a Tarsila estava falando que me fez pensar bastante é de onde vêm esses lugares formativos nossos, né? E eu lembro quando eu estava no ensino médio e tinha aquela ideia do Fernando Pessoa, do poeta ser um fingidor, aquilo me impactou muito e realmente isso fez a possibilidade de eu experimentar o que eu escrevia, sendo várias. Aí eu vou citar a Linda Quebrada. Quem sou eu ao me olhar no espelho, ao sentir a ferida que cortou? E eu sou uma pessoa transnominária. E eu saí do armário no início do ano passado. Então, assim, tô vivendo certas experiências que seriam de minha infância e adolescência trans, quase. Eu me encontro na minha escrita, eu me crio na minha escrita e isso envolve muito da minha feminilidade, que foi o que foi realmente interrompido na minha vida. Foram os processos que não me foram permitidos e que eu já experimentava muito na escrita e não experimentava na vida. Quantas vezes que eu não assumia uma voz lírica feminina, mas não assumia voz lírica feminina por dizer assim, eu quero escrever como se fosse uma mulher. Não, é porque eu me via naquela voz lírica feminina. Então eu acho, e aí quando eu penso na literatura produzida por mulheres no último século, principalmente. Assim, eu penso, por exemplo, na Clarice Lispector, eu penso na Virginia Woolf, eu penso agora na Sylvia Plath na poesia. Eu tenho uma sensação de que existe uma coisa que a gente costuma dizer que é do campo do feminino, que tem a ver com a escrita dessas mulheres e de várias outras. Mas como que a gente vai identificar e dizer o que é, né? Essa é uma coisa assim. Eu mesma, quando eu olho para minha obra, eu tenho algumas sensações de conexões a respeito desse lugar, mas eu prefiro me pensar amorfa. Eu prefiro me pensar realmente sem forma, disforme, sabe? E cada pessoa que for se conectar ali vai mexer com aquilo de um jeito. E a Lygia Clark falava, eu estava lendo esses dias na internet, dela fazer umas esculturas que elas eram mexíveis, modificáveis. Ela chamava de bicho, era uma coisa para você poder manipular. E eu acho isso muito bonito. Eu acho isso muito bonito. Não para me tornar objeto, mas por saber que cada pessoa vai fazer uma leitura específica de mim. Eu quero ser respeitada, mas eu ofereço aquilo ali. Eu não tenho nada que eu possa fazer a partir daquilo que eu ofereço depois disso, sabe? Não tenho. Eu acho que esse processo atravessa as artes. Eu acho que esse atravessamento vem da poética, que o que você entrega, né, o seu processo. O que você entrega é o seu processo final. Esse é o resultado do meu processo. Mas o que vai adiante disso, isso está para além das mãos, né? Está para além do controle, assim. E é um processo de reencontro muito forte, né? Consigo. Muitas vezes acontece comigo. Eu estou escrevendo uma coisa que eu acho que eu estou escrevendo sobre uma situação hipotética. Estou escrevendo sobre outra pessoa, sobre uma coisa que eu escutei no ponto de ônibus. Daí eu retorno para a leitura e falo, cara, isso sou eu. Eu levo para análise, eu falo, olha o que eu escrevi, sem querer, sabe? E a literatura é um lugar possível, né? Na literatura, essas montagens de tijolos diversos, assim, para construir essas casas são possíveis. E de desmoronamentos também, de escombros também, né? Eu vejo assim a escrita poética, né, a literatura em si como uma possibilidade de cura tão grande, tão profunda, porque quando eu escrevo, eu estou falando sobre mim, eu estou construindo uma narrativa sobre mim. E a Beta, ela falou algo que me deixou aqui pensando, eu crio mundos sobre mim, a partir de mim, e jogo isso para o mundo, né? E aí, a partir desse momento que eu jogo para o mundo, eu perco o controle. Entretanto, as pessoas que me leem, elas se veem. E aí acontece uma coisa que, assim, não dá para descrever em palavras o que realmente acontece. Porque é nesse encontro, seja através da leitura, quando eu leio uma poeta que me toca, ou seja, pela escuta, quando esse encontro acontece, vira uma outra coisa, vira uma coisa mágica. E essa coisa mágica é capaz de trazer uma leveza na alma. Né? Então eu sinto que essa escrita, né, de si, ela é uma escrita com uma possibilidade de cura, como uma possibilidade de reescrita da história. Né? E aí eu falando do meu lugar como mulher negra, é uma possibilidade da gente olhar para a história e conseguir reescrever uma parte dela, ir contra ao apagamento, ao silenciamento, né, no qual nós fomos
subjugados durante séculos de existência. Então, essa escrita poética é essa possibilidade de voz não, de grito, né, de liberdade, de resistir nesse mundo, né, se colocar no mundo e falar, eu estou aqui, eu existo, né, e traz uma potência muito grande, traz uma força, a gente se reconhece. Então, eu vejo que esse movimento, né, para mim, na literatura, na construção poética, nessas vozes femininas, trans, é onde a gente consegue trazer mesmo essas sutilezas da existência que nos torna conectados, fortes e vivos. E o Islã é um lugar de um grito, não só simbólico, mas material, porque a voz, o vocal, o grito é vocal, né? Vocal. Você me lembrou agora da Conceição Evaristo, ela diz que numa história apagada e retirada, né? E aí falando de pessoas pretas, negras do Brasil, que foram escravizadas no Brasil, ela diz que cabe à ficção preencher essas lacunas retiradas. Que é tarefa da ficção fazer isso. Exatamente. E é na rua também que isso toma corpo, né? O meio urbano também proporciona encontros pela própria disposição geográfica dele. E o Islã se faz dentro disso, né, Carla? Exatamente. O Islã, inclusive, é conhecido como a poesia do grito, né? Há quem diga que vai falar que é uma escrita poética que não tem a validade, mas é uma escrita poética que tem salvado uma juventude, inclusive. Sim. E aí, você acha que o Islã, dentro da configuração e formatação que ele tem, ele proporciona o protagonismo e a inserção cada vez maior das mulheres negras, não brancas, né, na literatura, na poesia e nas artes de uma maneira geral? Você acha que a poesia urbana falada viabiliza a voz negra na literatura? Sim, eu vou começar a responder a sua pergunta com um poema, que é de uma poeta islamer chamada Luz Ribeiro, que é uma das minhas inspirações, mas também é uma poeta que eu tenho estudado um pouco mais a escrita dela. Foi um texto que ela publicou em outubro do ano passado no Instagram. O futuro mora nas ideias. Hoje eu acordei pensando que futuro é organizar as ideias para jogar no mundo. Eu sei responder quase tudo com poema, mas não é com poema que me perguntam. E mesmo eu sendo poeta, nem sempre poema querem como resposta. Na real, quase nunca. Acordei pensando em um dia que saí da Vila Andrade para ceder uma entrevista para um portal grande voltado para pessoas negras. Saí da Vila Andrade rumo ao centro com um bebê de uns 7, 8 meses no colo. Hoje eu lembrei que nada do que eu disse foi publicado. Naquele dia eu corri tanto para estar ali, mesmo eu tendo rede de apoio, tem dia que a rede falha e você precisa se virar solo. Eu estava observando meu bebê engatinhar, temendo que ele colocasse algo na boca. Eu percebi que minha entrevista misturou-se com o momento presente. Eu sugeri outra data. A entrevistadora disse que não tinha mais data. Mas é isso. A entrevista nunca foi ao ar. Se tivesse me pedido um poema, teria feito enquanto olhava o bem. Falei tudo isso porque a minha tecnologia de sobrevivência é a poética. Quando não sei o que dizer, improviso poemas. Grande parte do meu futuro está na palavra e todo o restante na palavra bem. Organize suas ideias, acredito que o futuro mora nas ideias. Quando eu li esse poema da Luz, eu tive um encontro, porque nesse mundo, né, louco que a gente vive, o tempo todo está pedindo para a gente resposta para tudo, e nem sempre a gente consegue responder tudo de maneira mecânica, de maneira rápida, racionalizada. E quando ela traz, né, a minha tecnologia de sobrevivência é poética, isso para mim fez um total sentido, porque é na poesia que a gente consegue trazer resposta para o mundo. É pela poesia, seja pelo corpo, pela voz, pela escrita, que a gente consegue trazer resposta para as demandas do mundo. Né? E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que o movimento de Islã hoje, que se configura no Brasil,
né, ele é sim um espaço de protagonismo, ele é um espaço de resistência de pessoas negras e mulheres, né? A cena do Islã está sendo dominado por mulheres e isso para mim fica muito claro quando a gente pega os últimos representantes brasileiros, né? As últimas representantes brasileiras que foram para a Copa do Mundo em Paris de poesia falada. Desde 2017 são mulheres e mulheres negras, né? Claro que existiu todo um movimento dentro do próprio Islã, né, que foram criar o Islã das Minas, Islã das Pretas, para poder dar voz para essas mulheres, para elas começarem a dominar uma cena que até 2016, mais ou menos, era majoritariamente masculina. Hoje não, hoje a gente vê a mulherada preta dominando a cena, representando, falando bonito, trazendo suas pautas, reivindicações, demandas e principalmente falando de suas existências, falando de amor, né? Falando de amor, falando de dor, de solidão. O Islã ele é um espaço que, na minha leitura, né, como uma pessoa que tem estudado esse movimento urbano aqui no Brasil, eu vejo como um espaço de aquilombamento, que é atemporal, que é ancestral, né? Então essas mulheres, elas ressoam a sua voz e as vozes que vieram antes se conectam com as vozes que vêm depois delas e surge um encontro muito potente aí. Um encontro de resistência e de tecnologia de sobrevivência dentro desse mundo. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, você respondeu com certeza. E aí, como que é para você participar do Islã, estar no Islã, estudar sobre o Islã? Porque é uma mudança muito recente. 2016 para cá é um recorte temporal muito pequeno e a transformação é muito grande. A gente vê mulheres em Copa Mundial, né? E mulheres que hoje, na verdade, assumem frente de organizações de Islã. Exatamente. Assim, o meu movimento, né, ele começa com a literatura marginal em 2016 na escola em que eu trabalhava. A partir de algumas oficinas que aconteceram na escola de poesia falada. E aí eu conheci a literatura marginal. Na verdade, quando eu conheci era poesia marginal, hoje que eu cheguei nesse lugar, né, de falar que é uma literatura marginal. E eu fiquei muito encantada e a partir daí eu comecei a fazer montei um grupo de estudo na escola em que eu trabalhava, chamado Poéticas Negras, e eu comecei a pesquisar poetas dessa linguagem, né, para levar para os meus alunos, porque eu senti uma conexão. Quando as minhas alunas e meus alunos começaram a escutar poemas, né, que de certa forma falavam sobre a realidade deles, eu via eles se arrepiando, aquela emoção. Então eu comecei a buscar esses poetas, essas poetas, para levar, e no meio desse movimento cheguei ao Islã. Quando eu cheguei ao Islã, eu vi ali a primeira coisa, para mim era um aquilombamento. E eu falei, eu quero estudar isso, quero entender o que acontece, eu quero entender por que eu aqui em Goiânia assisto uma poeta islamer num Islã que eu nunca fui, eu arrepio, eu fico emocionada. Mas aí antes de assumir esse lugar de pesquisadora, eu falei, não, antes de ser pesquisadora eu quero viver a experiência. E aí eu me joguei mesmo nessa coisa, né, de fazer vivência, de Islã, e aí eu pude entender que é algo muito maior. É a poesia falada? É, mas existe todo um movimento performático que passa pelo sentir, né, que é o de dentro para fora, que é a forma mesmo de se sentir, de estar no mundo, e que passa por um processo de escuta muito grande, né? Você falava agorinha de escuta, o Islã é isso, é escuta. E o poeta, a poeta islamer, antes dela falar, ela escuta aquilo que ela fala, ela leva para o público. Quando chega no público, ela consegue levar o público para onde ela quiser a partir da fala, porque o público se conecta pela escrita, né? Então, assim, o meu caminho, ele é isso, né? Eu começo ali com a literatura marginal até chegar nesse lugar do Islã, que hoje, além de viver a experiência, é uma pesquisa que eu faço. Isso, né? Então, assim, o meu lugar com essa escrita de si, com
esse ato poético que eu costumo dizer, né, a partir desses estudos, que quando o slammer, a slammer, ela se apresenta, ali ela está performando um ato poético, né? Ela está usando não só a sua voz, mas o seu corpo, os seus sentidos para falar sobre a sua existência. Vários poemas são poemas que nascem mesmo dos relatos, né, do cotidiano. E aí, a partir desses relatos cotidianos, eles compõem as poesias para participarem das competições, né? E aí, por isso que a gente tem uma quantidade enorme de poesia de protesto, de engajamento, né? Um dos slams assim, que reúne o maior número de pessoas é o Slam Resistência, em São Paulo, que reúne cerca de 800 pessoas antes da pandemia. E ele nasce no contexto das ocupações escolares. Então, assim, é um slam poupou o tempo todo, né? A galera vai batalhar mesmo com poemas de enfrentamento, de resistência, de crítica ao governo e ninguém se cala. Então, assim, é muito forte, muito rico, e o meu desejo é que aqui em Goiânia, né, comece já existem alguns slams, e isso me deixa muito feliz, mas a gente consolidar uma cena de slam em termos de competição, para criar um estadual, para a gente mandar um representante para o campeonato nacional e preparar nosso slammer para, quem sabe, para o campeonato mundial de poesia falada. Imagina só, eu acho que Um sonho. Eu acho que cada vez mais a gente caminha para essa formação de redes, né, Carla? Eu também acredito, eu acho que, assim, mesmo em um contexto de pandemia, né, como foi 2022, eu vi alguns vislumbres muito potentes e bonitos aqui na nossa cidade. A criação da escola de escritores, eu acho que já é um passo importante para a formação de novos poetas, porque a gente precisa do engajamento dos poetas, né? Não existe slam se não existe poetas. E levar isso para as escolas, eu acho que as escolas é um celeiro, assim, muito rico. O ano passado, no final do ano, realizei uma vivência de poesia falada com os meus alunos. Primeiro, as meninas dominaram a cena, as meninas negras, assim, lacraram, arrasaram, foram incríveis. E, assim, foi a primeira vez, eles já estavam prontos, sabe, para competir. Então, eu acho que esse movimento também é importante ocupar as escolas, porque essa garotada do ensino fundamental, do ensino médio, tem muito a dizer também, muito. A gente pode pensar, então, que o slam é um lugar possível. Você acha que o slam é um lugar possível? É um lugar possível para a gente existir e é um ambiente possível para contribuir com o processo de educação e formação das pessoas. Não tenho dúvidas disso. E aí, Beta, dentro desse mundo de possibilidades que a literatura, a poética, a poesia proporciona, você acha que ela também proporciona um lugar democrático de apropriação para pessoas travestis e transexuais, para corpos e corpos diversos, para que seja carimbado na escrita o corpo também, e não só o corpo binário, cartesiano, para se apossar desse lugar da escrita de si? Helena, eu acredito que, mais uma vez, acaba que esse lugar não é democrático, mas esse é um lugar cada vez mais possível. Isso é o que fica nítido para mim. Eu vejo como de 10 anos para cá a representação midiática de pessoas trans mudou. Isso já é algo muito significativo, porque representatividade realmente faz diferença. Então você perceber que determinadas pessoas trans estão encontrando a possibilidade de serem ouvidas, de ocuparem espaços de poder midiático, Linda Quebrada, Jupe do Bairro, tantas outras, e que estão sendo inspiração para tanta gente, tanto para a gente cis como para a gente trans, elas são inspirações, né? E eu vejo que isso vai fortalecendo. Então eu conheço pessoas que escrevem, que são trans, e que encontram nessas pessoas muitas vezes uma inspiração muito grande. Mas o que eu ainda vejo acontecendo? Até onde eu sei, eu sou a primeira autora trans publicada aqui no estado dentro da área de poesia.
Não saberei dizer na literatura, acredito que não, mas na poesia sou eu. Se você for encontrar livros de pessoas trans sendo publicados, ainda são muito poucos, Você encontra, às vezes, nas redes sociais, pessoas que estão fazendo a autopublicação, que tem o seu PDF ali disponibilizado, que publicam os seus poemas ali nas redes, mas ainda assim, isso não é realmente o que a gente espera, sabe? Não é isso que a gente espera poder fazer a nossa arte correr. A nossa arte correr e ocorrer condições de igualdade, né? O que, sinceramente, nesse momento é utópico, mas um dia não vai ser utópico, acredito eu. A gente vai ter esse direcionamento. É importante entender a diferença de poder utilizar aquela ferramenta para você colocar para fora um texto e, ao mesmo tempo, como é que esse texto vai ser acessado, ser circulado, entender que existe uma diferença entre essas duas coisas, né? É isso que a gente encontra muitas vezes na prática. Mas é interessante também reconhecer, eu lembro uma amiga minha, Gustava, ela é artista e escreve textos também fabulosos, é professora de língua portuguesa, e eu lembro dela falando como é interessante a gente pensar nas nossas referências, isso para aula de redação, e mencionando, olha, na redação você pode citar Beyoncé sim, você pode citar as referências que fazem parte do seu universo. E eu vejo essa reflexão como uma reflexão muito potente, muito conectada com a decolonialidade, para a gente não ficar só admitindo cânone, sabe? E eu vejo que as pessoas trans estão muito ligadas nesse rolê, sabe? Elas estão muito mais ligadas nesse rolê, o que é muito bonito. Então eu acho que é novo. A coisa está acontecendo, é uma novidade que está acontecendo. Não a existência de pessoas trans, que a gente é mais antiga que o tempo. A gente inventou essa porra. Sabe? Não isso. Isso é muito antigo, mas é esses espaços acontecendo. Uma coisa digna de nota. A Mara Moira fazendo o lançamento no final do ano passado do livro dela, o NECA. Que ela faz um grande monólogo poético. Também queria mencionar que a gente está falando de poética, então a gente vai incluir aqui poesia e prosa nisso que eu estou comentando. Ela faz um grande monólogo poético, assim, muito interessante. Eu não finalizei minha leitura ainda, tem os poemas dela lá. Meline Bevaco é uma autora do Rio Grande do Sul, que eu comprei um livro de poemas dela sensacional também. Aqui no estado eu conheço uma autora ou outra, mas ainda não são publicadas. Confesso que eu quero tentar resolver isso, montar uma antologia futuramente, quem sabe não vai dar certo. E é isso. É incrível, inclusive para a gente se deslocar desse lugar do cânone, né? É difícil a gente pensar, inclusive é uma maneira, porque para nós que somos pessoas cis, é uma possibilidade de entender melhor esse corpo que fala é através das artes, né? A arte expressa e gira sentimentos catárticos na gente, e a catarse gera não só empatia, mas a compreensão do outro, né? Sim. E se vê, a habilidade também, muitas vezes, de se ver em mulheres trans, em pessoas não binárias. E aí eu acho que tem até um esbarro aqui que eu acho que eu vou deixar para uma próxima oportunidade, talvez. Porque se imprime-se o gênero, imprime-se também o não binarismo, será, na escrita? Eu acredito que sim. Eu acredito que não tem como uma pessoa se despojar do gênero e escrever, não tem como despojar de nenhuma das questões identitárias dela e escrever. Mas eu acredito ao mesmo tempo que ela pode fazer, como a Tarsila comentou, um esforço para ir para um determinado caminho de poética ali que vai se distanciar. Mas isso não é se despojar, não vai ter como, sabe? A carne, ela é uma verdade mais forte, ao meu ver. A identidade, acho que isso atravessa todas as questões que a gente discutiu aqui, né? Sem a identidade dúvida. É um conjunto de experiências descritivas de si no mundo, assim, né? Eu acho que eu tô gostando muito desse papo. Tô muito feliz com esse encontro. Queria agora pedir para vocês, queria saber se vocês querem fazer algum comentário. A gente vai passar agora para um segundo momento da nossa roda de conversa, que é a leitura de alguns poemas autorais das meninas e de poetas escolhidas também. Mas antes disso eu quero saber, vocês querem, dentro de tudo que a gente falou, assim, vocês querem fazer algum comentário, vocês querem fazer alguma fala, uma coisa? Ouvindo a Carla e a Beta, eu fiquei lembrando de uma escritora ticana, não binária, que se chama Glória Anzaldúa, né? E ela tem uma resposta para a Virginia Woolf, né? A Virginia Woolf que escreveu o famoso Um Teto Todo Seu. E lá no começo do século XX ela dizia, olha, tudo que uma mulher precisa
para escrever é ter um teto todo seu e uma renda mínima. Eu penso, bom, do ponto de vista da aristocracia, talvez, mas nós que vivemos aqui numa ex-colônia cheia de feridas históricas a serem reparadas, cicatrizadas, né? Com muito, como dizem os sociólogos, com um passado e um futuro inteiro, né? Um passado para ser reconstruído e um futuro para ser construído, a gente não pode esperar ter um teto todo meu, todo da Carla, todo da Beto, todo seu, Helena. E aí a Glória Anzaldúa vem e diz, escreva. Que a gente do lado de cá, nós educadoras, né, vamos fazer isso que apareceu subliminarmente o tempo todo na nossa conversa. A gente vai promover vivências, a gente vai fazer circular, a gente vai fazer rodas de conversa como essa, mas as pessoas têm que escrever, né? A escrita não é privilégio de uma casta. Isso é uma concepção também canônica. Todo mundo pode escrever. Né? Então acho que isso é a coisa mais importante para a gente entender que não existe modelo, não existe, o cânone é opressor, mas a gente tem que resistir a essa opressão e tem que responder a ela, né? E a gente tem que colocar a mão, a voz e o corpo para produzir, né? Não tem que ficar esperando cair o teto. ou que ele caia logo na nossa cabeça para fazer a gente se movimentar, não sei. Né? E falando hoje num país pós-Constituição de 88, onde boa parte das pessoas são alfabetizadas, né? Onde a gente tem uma maioria de pessoas alfabetizadas, onde a poética ela pode acontecer pela voz e pela escrita, a gente pode estar falando aqui, olha eu especulando, Tarsila, que perigo. A gente pode estar falando de uma dos acessos à arte talvez mais democráticos, né? A dança também está muito nesse lugar. E o desenho, tudo isso. O zine. O que eu acho que acontece é que as pessoas, no geral, não se sentem autorizadas. Elas não se sentem autorizadas. Aí uma fala como a da Tars, pra mim, é maravilhosa. Escreva, produza, crie, sabe? Faz o rolê que você quer fazer. E não importa o que as outras pessoas vão pensar. Você tá colocando sua verdade pra fora. Sim. Essa coisa da escrita parecer não ser autorizada, eu me deparo em sala de aula o tempo todo. Eu falo para os meus... Gente, escreva. Hoje eu fiz uma atividade, duas palavras, uma de futuro, outra de presente. Uma palavra de futuro, uma palavra de presente. Rápido, o que vir. Tinha aluno que ficava assim, 2 minutos pensando em uma palavra. É como se, além de escrever, o falar também, sabe, não é autorizado. Séculos de peso sobre essa pessoa dizendo, existe um modelo a ser seguido. Se você não corresponde a esse modelo, você nem pega no lápis e nem abre a boca. Então é disso, né, que a gente precisa se livrar, né? Eu não preciso de nada para fazer poesia. Eu só preciso de vontade. Né? E aí parece que nesse lugar de se autorizar, né, como se a gente tivesse que pedir licença para entrar no Olimpo, onde habita Carlos Drummond de Andrade, Hilda Hilst, os grandes nomes da literatura mundial, o Virginia Woolf, qualquer uma das pessoas. E não, né? Eu acho que, inclusive, ler a nós, nos ler, inclusive, é uma dádiva, porque conversar com uma escritora viva e que escreve bem é uma dádiva. Eu adoro artista vivo. Eu adoro a pessoa que faz arte e está viva, respirando. É incrível, é incrível. E nós somos artistas, somos poetas, escritoras e estamos aqui vivas. E aí eu queria aproveitar a oportunidade de estar aqui com 3 poetas vivos para ouvir poema de vocês. Poetas vivas. Poetas vivas, eu quero saber. A pele que habita encerra meu corpo, em claustro aparentemente seguro. Nervos, sangues, regras e músculos. Protege e carrega conceitos, efeitos. A pele que habito me faz sentir. Tato, sabor, cheiro, som de visível prazer. Contida na pele que habito, ruborizada revelo e disfarço. Camuflo e compartilho. Sou de pele, hábito que habito. Agora eu vou ler um poema meu. Que se chama
Eu posso fazer um comentário sobre esse poema? Ele se chama Matilde Campilho e Moana Catira. E ele surge num diálogo com essa poeta portuguesa que chama Matilde Campilho, um poema dela que chama Badland, que tá no livro Jockey. E aí eu peguei esse poema dela que me fascinou muito e eu quis fazer uma versão dele que fosse minha. Eu quis meter a mão lá no poema da amiga portuguesa e fazer uma coisa minha. E que diga um tanto sobre eu. Matilde Campilho e Moana Catira. Não sabendo se sou planta ou azulejo ou lua, ou se planto batatas e dou ao vencedor, nunca eu. Ou se planto bananeiras e dou-me a dar bananas. Não sabendo se sou, se fosso, se posso. Não sabendo se sou pessoa, se sou rútilo, ratazana, se tenho olhos amendoados, castanhos, se uso meias castanhas, se rujo e mijo a lugar e hora. Não sabendo se sou homem, mulher, um intermezzo, nenhum, ou ambos em simultâneo. Não sabendo se sou as prestações a pagar para existir. Não sabendo se sou a parede que quero reformar. Também não sabendo se me sento à mesa ou na mesa. Também não se estou em Travolta ou Pushkin, ou Volta Redonda, ou nas pirâmides. Não sabendo se retiraram da tessitura de meus braços corda para uma guitarra e um coração. Ou o que é o rock se não subversão, e poetas todas fazemo-la. Não sabendo se devo correr de mim. Não sabendo se devo correr no parque e empacar. E se devo pintar parquímetros, se pesa a vida e a morte, após o último suspiro, para ver falir a lenda dos 7 gramas. Não sabendo meu próprio peso, não sabendo as minhas horas, mas danço nas criptas, pois cada palavra jorrada já é morta, e atiro para o baile. Não sabendo se sou Matilde Campilho. Aquela dor que tomei como aquela não passou de febrinha. Não sabendo se sou bicho ou coisa. Mas aqui, com o estouro da boiada, e como? O poema é autoral, se chama Espiralar do Tempo. Fui forjada no prazer gozo de minha mãe. Em seu ventre escutava ela cantar, eu, semente preguiçosa, ao escutar a sua voz dentro d'água, movia miudinho, acalentada. Fui conduzida pelos gemidos de minha mãe. Entre força, suor e aboios, ela me colocou para fora pelas suas entranhas. Protegida pela placenta, banhada de sangue, fui abraçada com palavras de amor. Senti e vi o mundo pela primeira vez. Hoje, depois de crescida, sinto as palavras rasgarem minha carne e sangrar. Perdida por muito tempo, sem me reconhecer, penso. Teria eu medo de perder o controle e me perder nos sentidos atravessadas de palavras amar? Por longos anos tentei fugir das palavras que carrego. Enquanto isso, minha alma arranhava e eu, conscientemente, silenciava qualquer tentativa delas transpirarem pelos poros do meu corpo. Silenciei por anos e anos a fio as palavras e vozes que trago dentro. E isso doía. Isso doía a ponto de ferir. Eu sufocada só conseguia gritar, ai! Ai, que dor! Logo eu, mulher preta, carregada de marcas, logo eu, mulher preta, cravada na idade. Descobri ser poesia. A parir pela boca palavras e pela vulva gozo, prazer gozo de dentro para fora, de fora para dentro. Assim nascem minhas palavras que ganham corpo e plasmam no mundo. Logo eu, mulher preta, depois de velha aprendi a ser poeta. Na encruzilhada, estrela d'alva aos berros ainda indagava qual é a sua identidade. Catei as palavras e trouxe-as para dentro do meu coração na tentativa de compreender qual é a minha identidade. Qual é a minha identidade? De onde vieram os meus antepassados? Qual é a textura do meu cabelo? Qual é a cor dos meus olhos? Qual é a verdadeira cor da minha pele? Morri. Renasci em aboio, corpo e alma. Eu me chamo Carla Oliveira da Silva. Silva veio da minha mãe, da mãe da mãe da minha mãe, da mãe da mãe da mãe de minha mãe. São mulheres e vozes que me antecederam,
Quando eu falo de mim, falo com elas, mas para elas e sobre elas. É forma de desatar nós e também de se ampliar memórias do passado no presente. E assim vou tecendo novos imaginários e afetos com o mundo, para mim e para as Silvas que virão. Oliveira veio do meu pai, do pai do meu pai, do pai do pai do meu pai. Homens pretos, marcados pela chibata, dores e suor. Meu pai furou as estatísticas, passou dos 27 anos e hoje carrega cabelos brancos. São homens que vieram antes de mim e de onde eu herdei a minha cor retinta. Quero conhecer suas histórias para aprender a tecer narrativas para as oliveiras que virão depois de mim. Carla é meio, encruzilhada, presente, não é passado, se move na travessia e ousa muito sonhar futuros melhores. Descobri agora ser poeta e palavra, não de morte e de silêncio, e sim de palavras vida, encantamentos, escritora de vivências. Se a poesia me salve e identifica, eu devolvo axé para a vida e digo, no final, a gente que é mulher preta, a gente quer é tudo. Terminei. Tem que dar os 5 segundos da edição, né? Poema do livro A Mulher que Nasceu Sem Metafísica, ainda inédito, vai sair pela Grafite Atelier Hidrolands. De onde essa subdivisão? Base de que questionamento do real que transcende? Leia-se agora. A origem dobra do mundo. A experiência sensível de atravessar uma buceta. Única a fornecer princípio para ciências particulares. O oco, filosofia primeira. Então inventou uma história para a palavra oco. Não aquela que destinou eco a repetir sons alheios. O começo escondido no côncavo das coisas. Músculo coração, estômago que dói, cavidade torácica sem pulmão, útero quando menstrua. No princípio, tudo estava oco. Casa, santo, flauta, embaúbas e apiáceas e bambus, apito, chocalho, boneca russa. Depois, as típicas derivações oco, do mundo do distante ver, o oco do limite que assombra, santo do pau oco, jurado no falso, oco no peito de tanta saudade oca, os ocos de bordas, de travessias, de sentidos, o sacrossanto abismo de acontecimentos quase, o tudo nada e, por fim, o oco que se consome, em oros boros, o oco que não quer mais ser vazio, mas esvaziado, um oco comido por dentro, por dentes fortes, devoragem, esse oco cavando-se em escoriações pelo avesso, até transbordar do cheio que sempre.